Russos cravam Luiz Henrique no Flamengo. Jorge Carrascal surpreende e tem uma das melhores atuações da carreira. Técnico Leonardo Jardim valoriza a evolução do Flamengo, mas mantém pés no chão após goleada. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, uma semana abençoada, de muita paz, muita saúde e muita vitória. Aliás, é muito bom começar a semana assim, com o pé direito. Depois de uma goleada histórica para cima do Mirassol, lá no Maião, hein? Lá na casa do Mirassol. Como é bom comemorar 5 gols do Flamengo. Foi um espetáculo na noite de ontem, né? Vocês puderam acompanhar aí os lances. Realmente o Flamengo amassou, foi avassalador em campo, uma partida de almanaque. Eu falava no meu pós-jogo, né, que era uma vitória, uma goleada, uma atuação para dar moral para a sequência da temporada, né, para essa reta final, sobretudo no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo só depende de si, né, tem 3 pontos de diferença para o Palmeiras, tem um jogo a menos, né? E esse jogo a menos é contra o Mirassol, só que dessa vez no Maracanã. Se o Flamengo vencer o Mirassol, o Flamengo já ultrapassa o Palmeiras, não precisa nem jogar com o Palmeiras, já ultrapassa vencendo esse jogo a menos pelo quesito saldo de gols. E ainda tem um confronto contra o Palmeiras lá em São Paulo. O Flamengo tá com a faca e o queijo na mão, tem tudo para conquistar mais um título brasileiro. Agora não tem nada garantido, não dá pra gente gritar é campeão. É jogo a jogo, é pés no chão, é muito trabalho, sem soberba. Cada adversário é uma decisão e o Flamengo, com a goleada de ontem, ganhou uma moral também para a Libertadores da América. Quarta-feira recebe o Cruzeiro no Maraca, aliás, é hora de virar a chave, agora é outra competição, a tão sonhada Libertadores que a gente vem rumo ao Penta, né? Porque só o Flamengo é tetra aqui no Brasil e o Mengão vem forte para disputar mais um título. Ainda falando sobre o jogo de ontem, eu poderia aqui elogiar todos os atletas que estiveram em campo, mas eu escolhi um aqui nesse vídeo, né, para não ficar muito longo, e eu vou falar aqui de Jorge Carrascal. Que partidaça do colombiano. E eu tô sentindo o seguinte, eu critiquei muito o Carrascal esse ano, essa temporada, porque assim, ontem mesmo eu fiz um vídeo elogiando a atuação do Flamengo, e aí alguns torcedores, vamos botar aqui, tá? Alguns torcedores falaram assim, aí Rafa, você não estava criticando o Flamengo? Não era o fim do mundo? Ou seja, parece que não dá para você criticar quando as coisas não acontecem, né? Quando as coisas saem do controle, né? Quando o trem descarrilha. Você só tem que elogiar, né? Ou você não pode criticar, só pode elogiar. Não. Você tem que criticar quando tem alguma coisa errada e você tem que elogiar quando as coisas estão indo bem, né? Quando ontem, por exemplo, o Flamengo acertou tudo, né? Enfim, ainda quase foi prejudicado pela arbitragem. Eu vejo muita gente falando assim, Rafa, você não criticou, agora está elogiando. Isso é a coisa mais normal, a coisa mais natural do mundo, né? O que não é normal é eu chegar aqui e começar a criticar um determinado jogador ou criticar o treinador, uma crítica sem fim, tentar achar algum motivo ontem para crítica, né, para algum atleta ou para alguma decisão do Leonardo Jardim, porque aí passa a ser perseguição, tá? Aí não é análise, aí não é crítica. Então, gente, quando vai bem a gente elogia, quando não vai bem a gente critica querendo o melhor do Flamengo e não criando crise, fazendo terra arrasada, é o fim do mundo. Não, o campeonato é muito longo, estamos na reta final da temporada, muitos jogos do Flamengo até dezembro,
E a gente aplaudiu ontem porque o Flamengo fez uma grande partida, foi um grande jogo, né? Melhor do que o resultado em si, 5-1, foi a atuação do time. A atuação individual de alguns atletas que precisavam de confiança, né? Pedro voltou a marcar, né? Fez logo 2, já igualou a artilharia aí com o viveiro do Atlético Paranaense. Carrascal precisava de mais um bom jogo, já tinha feito contra o Cruzeiro na Libertadores lá em Belo Horizonte. Os outros jogadores, Samuel Lino, né? Fez gol. E que vem numa crescente. Então, assim, foi importante demais a vitória de ontem para dar essa moral, para o Flamengo chegar grande contra o Cruzeiro no Maraca e para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu analiso muito e se eu achar que tem que elogiar, eu vou elogiar, e se eu achar que tem que criticar, eu vou criticar, sem ser imparcial, né? Trazendo aqui a minha análise, né? E ontem só elogios, não tem uma crítica, tá bom? E a gente espera que seja assim, né? Porque a gente quer o Flamengo forte, a gente quer o Flamengo vitorioso, brigando por todos os títulos, a gente quer o Flamengo ultrapassando o Palmeiras, a gente quer o Flamengo eliminando o Cruzeiro. É isso, é jogo a jogo. Mas vamos falar aqui desse cara, do Jorge Carrascal, que é um cara que eu critiquei bastante nessa temporada. E foram críticas merecidas, porque era um jogador que estava com a cabeça em outro planeta, tinha 3 expulsões em 6 meses, tanto que foi para a Copa do Mundo e sequer entrou em campo pela Colômbia, mas é um jogador que fez muito em 2025. Né? Assim que ele chegou no meio do ano, ele chegou a jogar meia temporada, né? Chegou a jogar ali o segundo semestre do ano passado e jogou muita bola, né? Inclusive a gente elogiava bastante. Olha, o Carrascal foi o último reforço que chegou e é o que mais está jogando. E jogou, fez jogos interessantes. E quem sabe jogar não desaprende, né? E esse ano o Carrascal não era nem sombra daquele Carrascal de 2025. Porém, depois da Copa do Mundo, o Carrascal fez uma partida muito boa, que foi contra o Cruzeiro, no último jogo pela Libertadores da América lá no Mineirão. E ontem ele não só conseguiu repetir a boa atuação, como ele talvez tenha feito uma das melhores atuações da carreira. Com a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvidas, foi o melhor jogo de Carrascal. 4 participações em gols, fez um gol ainda, né? E eu sinto, cara, que o Leonardo Jardim vem recuperando aí o colombiano pós-Copa do Mundo, né? O Carrascal chega aí para essa segunda partida consecutiva jogando em alto nível. E é aquele meia que a gente estava no mercado procurando. É o Almada que a gente não conseguiu trazer. É o meia que, se o Flamengo ainda tiver na cabeça com a ideia de contratar, pode esquecer. Carrascal faz a parte direita, faz a meia ali centralizado numa eventual saída do Arrascaeta, por cartão, por, sei lá, qualquer tipo de coisa. O Samuel Lino também foi utilizado assim, como meia centralizado, meia armador. O Carrascal é esse cara, só depende dele, a gente sempre falava, né? Quando o Plata teve uma fase ruim, a gente falava só depende do Plata. O Jardim chegou a expor o Plata na coletiva, ele deu a volta por cima, aquela virada de chave, e agora vem acontecendo com o Jorge Carrascal. Quem é que tem a ganhar com isso? O Flamengo, o seu torcedor e o próprio atleta. Carrascal no jogo de ontem, um gol, 2 assistências, 2 grandes chances criadas, 4 passes decisivos, 3 finalizações, as 3 foram no gol, 6 de 11 duelos ganhos, nota 8.6 no SofaScore. Uma nota acima de 8 no SofaScore é altíssima. Uma nota 8.6 é quase assim, excelente, é difícil, né? Dificilmente um jogador tira 10 no SofaScore e dificilmente um jogador tira 9. É uma nota muito alta. E 8.6 aí, o Carrascal brilhou nessa goleada de ontem, foi elogiado pelo técnico Leonardo Jardim, né? Gostou muito da participação dele e ele vem aí conseguindo afastar a desconfiança, né, da torcida que recaiu sobre ele nos últimos meses. E repito, foram críticas merecidas,
Um jogo contra o Palmeiras que a gente perde no Maracanã com a expulsão dele de forma totalmente irresponsável. A Supercopa contra o Corinthians, que também foi expulso. Os outros jogos, né? Enfim, estava muito abaixo. O Carrascal, ele precisava dessa virada de chave, né? Ele precisava dessa reviravolta aí. E o Jardim disse: tenho total confiança nos meus jogadores. Tento trabalhar da forma que eles consigam ter um rendimento positivo. Temos que dar confiança a esses jogadores. O Carrascal é um jogador importante para nós. O Ayrton Lucas vem crescendo, né? Cremos que seguir também esse caminho com alguns jovens que vão aparecendo e trabalhando conosco. É verdade, o Ayrton Lucas vem crescendo. O vídeo da tarde a gente vai falar sobre o Ayrton Lucas, já que a gente falou de Carrascal agora. No vídeo da tarde a gente vai falar do Ayrton Lucas para não ficar muito longo, mas é sensacional nessa partida do Carrascal, rendeu elogios do Jardim, da torcida. Nota 10. Para mim, nota 10, a atuação do Carrascal ontem. Olha, só lembrando que eu vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso canal gratuito de dicas e análises do Telegram. Nossas dicas estão batendo, hein? Tá incrível. Você não paga nada para entrar, só clicar no link aqui já vai direto. E aí a gente manda lá dicas lá e análises de todos os jogos. Inclusive agora vai ter rodada da Libertadores da América já começando amanhã, nesta terça. Então tá bem interessante lá o nosso canal gratuito do Telegram. Vamos aproveitar aqui algumas aspas do Jardim, né, já que eu falei aqui, né, depois que ele falou aqui do Carrascal, de ter confiança. Ele diz aqui, ó, acredito que fizemos um excelente jogo no primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos. Deu espaço e isso permitiu que fizéssemos mais 4 gols acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles. Conseguimos crescer e estamos crescendo dentro daquilo que falamos antes, de o grupo estar junto 2, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem em crescimento. Mas com certeza deixa uma ideia. Não somos os melhores do mundo hoje. E até 2 semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido. Anteriormente não conseguimos ter a equipe junto durante 2 meses. Houve a Copa do Mundo. O que o Jardim quer dizer com isso aqui? O Jardim quer dizer o seguinte, que há 1 semana atrás o Flamengo era o pior time do mundo, né? Porque empatou com o Internacional, que estava em crise, e empatou com o São Paulo, que estava em crise. E agora que venceu Vitória no Maracanã e goleou o Mirassol lá no interior de São Paulo, o Flamengo não é o melhor do mundo. É importante administrar esse ambiente, esse contexto, né? Quando está numa fase ruim, quando a bola não entra, quando os resultados não vêm, e essa fase quando dá aquela goleada, quando tem 2 vitórias seguidas, enfim. Então é importante demais administrar para você não cometer um erro, não cair numa soberba, né? Não achar que vai ganhar a qualquer momento, respeitar sempre o adversário, o momento, até porque o Flamengo está aí com uma agenda, os próximos jogos serão aí sinistros, né, para o Mengão. Mas é uma vitória que dá confiança, o Jardim disse. Mais do que a vitória por 5-1, que é uma vitória maiúscula, é a performance. Diminuímos a distância para 3 pontos para o líder. Importante era conseguir o objetivo com uma boa performance. No futebol, as energias positivas e resultados carregam a equipe. Queremos ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem, assim como alcançar os objetivos que os jogadores, a torcida e a direção pretendem. Tá aí. Coletiva muito legal do Leonardo Jardim, acompanhei ontem e estou trazendo para vocês aqui algumas pílulas. Para a gente fechar aqui esse vídeo, uma informação sobre o mercado da bola. O portal russo Bombardier, que é um portal gigante lá, trouxe que o Luiz Henrique, né, atacante do Zenit, permanece muito próximo de deixar o clube. De acordo com a publicação do portal, o atacante brasileiro tem grande chance de retornar ao futebol brasileiro. E aí chama a atenção aqui, nessa parte, que enquanto as tratativas com o Flamengo seguem em andamento, apesar dos rumores recentes de que a negociação teria sido interrompida. Esse portal lá da Rússia não ia simplesmente jogar essa notícia agora,
no dia 17 de agosto, já que a própria assessoria do atacante Luiz Henrique já tinha encerrado qualquer negociação com o Flamengo. Isso aqui pode ser algum tipo de estratégia. Pode acontecer sim do Flamengo estar, não digo negociando, mas conversando com o staff do atleta para entender o melhor momento e o melhor caminho para concluir esse negócio. Pode acontecer, depois de uma classificação, quarta-feira, diante do Cruzeiro, para as quartas de final da Libertadores, do Flamengo de fato voltar a negociar a contratação do Luiz Henrique. O Flamengo está em silêncio, né? As negociações estão travadas por conta desse jogo de quarta-feira, né? E eu digo as negociações porque o Flamengo não estava focado só no Almada e no Luiz Henrique, né? O próprio Boto falou. Existiam 3 posições, meia, atacante e ponta. E são jogadores desconhecidos da torcida, jogadores do futebol sul-americano. O Boto mesmo esteve na Argentina, não só para tentar trazer o Almada, mas para conversar com o empresário de outros atletas. Então tá tudo travado no Flamengo até esse jogo de quarta. Nada vai acontecer em relação a reforços. Mas é, no mínimo, estranho e curioso esse grande portal de notícias da Rússia trazer hoje que o Luiz Henrique permanece muito próximo de deixar o Zenit e que as conversas seguem acontecendo nos bastidores entre Flamengo e representantes do atleta. E uma coisa que me chamou a atenção também, quando a assessoria do Luiz Henrique, né, o staff do jogador, emitiu aquela nota oficial dizendo que as negociações estavam encerradas, eles deixaram bem claro que as negociações entre Luiz Henrique e Flamengo estavam encerradas naquele momento. Ou seja, ali estavam encerradas. Mas a negociação ela pode ser aberta a qualquer momento. Ela pode abrir ainda nesta janela. Ou ela pode abrir no final do ano, para o início da temporada 2027. Ou seja, ficou no ar que naquele momento as negociações foram encerradas. E depois de um tempo, hoje, esse portal Bombadir traz que o Luiz Henrique está muito próximo de deixar o Zenit e que as conversas seguem em andamento nos bastidores com o Flamengo. Bom, deu nem tempo de eu tentar confirmar isso com alguém, mas no vídeo da tarde a gente pode trazer aí maiores detalhes sobre essa movimentação. O Luiz Henrique seria um grande reforço, né? O BAP gosta muito do atacante, mas é um jogador caro, né? Caro que eu digo, o Zenit não vai aceitar menos de 35 milhões de euros. Então tá aí. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!